Oi, gente, estamos de volta com o Pode Dançar e a minha convidada de hoje, ela tem um currículo tão extenso que hoje eu vou fazer diferente, eu vou ler mesmo, tá? Porque Roseli Soriano é uma profissional com pós-graduação em constelação sistêmica familiar, organizacional e mediação de conflitos, MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV, pós-graduação em gestão de negócios, formação em psicologia pelo Centro Universitário Newton Paiva. Há mais de 20 anos, ela atua na gestão de pessoas, comunicação organizacional, cultura e clima organizacional, recursos humanos e gestão de mudança organizacional. Estão acompanhando, gente? É isso. Há 6 anos, ela é atuante como terapeuta integrativa, estudiosa do comportamento humano e, vocês não acreditam, é profissional de dança. Dá tempo! Profissional de dança, professora de... Gente, essa mulher dançando um tango, um samba, um forró. Então eu falei pra ela aqui nos bastidores o seguinte: hoje eu vou ficar aqui como ouvinte, porque eu tenho muito que aprender e vou deixar o microfone. Pode ir, Roseli, pode levar. Porque a bicha fala bem demais. É minha amiga, minha parceira. E eu tô muito feliz de você ter aceitado esse convite. Muito prazer de você estar aqui comigo. Gente, eu que agradeço essa oportunidade. Lelê, né? Como é assim que eu te chamo com todo carinho, né? Essa é a oportunidade que a gente tem até para falar da gente um pouquinho, né? Daquilo que a gente gosta, que é dançar. Né? E dentro daquilo que a vida nos promete, dentro da dança. Então, foi uma honra aceitar esse convite seu de estar aqui. Já era para a gente ter feito isso há mais tempo, há muito tempo, né? E principalmente, para te agradecer essa parceria que a gente tem feito, inclusive dentro da sua mentoria, né? Nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Pronto, muito bem. Por que eu quero trazer pessoas assim, com esse potencial, com esse currículo? Porque você sabe que o projeto da Uidense hoje, ele está transitando entre mente, corpo e espírito, que hoje se fala muito, não tem como mais a gente fugir Sim. de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de espiritualidade. E você faz isso com muita maestria, você traz isso, aliás, sua experiência organizacional, você passa pelo processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal para você e, de repente, você transborda isso no seu trabalho, porque você trabalha com gestão de pessoas. Sim. A espiritualidade faz parte da sua vida, eu sei demais sobre isso. E a dança, como que tudo isso aconteceu, juntou, porque eu sei que você tem vários projetos, nós vamos falar de todos, do longevidade, do dança terapia. Então, assim, exatamente sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje. Mas eu quero começar o seguinte: a Roseli, quero saber quem é a Roseli, de onde ela veio, onde ela mora, o que ela come, o que ela vive, Como é que a pele tá assim, né? Tudo. Filhos e viagens, e empresas, e projetos, e dança. Conta tudo. Olha, são 63 anos, né? Então, nasci em São Paulo, vim para Belo Horizonte na década de 80, mais ou menos, e hoje eu estou com 63 anos. E eu acho muito importante falar a nossa idade, até para que se entenda o poder que a gente tem e por onde a gente pode chegar e por onde a gente pode passar, né? Chegando aqui em Belo Horizonte, né? Eu moro no mesmo lugar até hoje, assim, curto demais, né? E fui começar a trabalhar, fui para a área de varejo. Claro, trabalhando com gente. E isso foi me dando toda uma expertise, né, de dentro do mercado. Uma parcela dessa história você já conhece, mas eu vou dar por favor, uma canjinha para o pessoal. E nesse processo eu fui trabalhando com gente, trabalhando com gestão dentro de organização. Nesse inteirinho, houveram algumas mudanças no mercado de trabalho, em que essa mudança fez com que eu saísse da frente do mercado. Porque, claro, as pessoas achavam que eu, aos 30 e poucos anos de idade, eu já não tinha mais aparência para estar na frente de uma loja. Então, eu fui trabalhar nos bastidores da loja. Fiquei pensando, parei para pensar, olhei e falei, aquilo ali não é para mim. Eu não sou uma pessoa de ficar na retaguarda, né? Eu sou uma pessoa de levar à frente alguma coisa. Falei, quer saber? Vou sair do mercado por um tempo. Aí saí do mercado, comecei a estudar, retornei aos estudos, né? Aí eu voltei a estudar, fui me especializando, fui me formando. Nisso a dança foi entrando como um processo de extravasar, de tirar o estresse. Foi essa minha imagem que eu tinha da dança. Vou entrando, né? Fui entrando, gente, você me fez lembrar de coisas fabulosas vindo para cá.
pessoas que foram me apoiando nesse processo. E aonde estão? Renato Leal, da Ensaio. Gente, nós fizemos um projeto na A2, Foi, com o Arthur o Arthur. Assunção. Eu entrevistei o Arthur aqui também. Eu vi. Então, assim, todo mundo foi apoiando aquilo que a dança podia trazer, mas me chamaram pela minha área da organização e não pelo meu conhecimento da dança. Sim. E depois foram observando que a dança estava envolvida. Sim. E nisso nós fomos indo para outros lados. Nunca eu deixei de trabalhar com a organização. Hoje eu levo a dança para dentro da organização também, né? Então isso é muito gostoso. E uma coisa que é fabulosa, né? Pratique exercícios todos os dias. Porque para quem dança isso é fundamental. Nossa parte de tônus ela tem que estar pronta, né? Ela tem que estar ativa para que a gente possa fazer os movimentos que a gente tem que fazer. Ou seja, uma mulher empreendedora, maravilhosa, e super inteligente, dança aos 63 anos, e eu quero que você eu quero aqui hoje que você fale muito sobre isso. Tá. A dança não tem A dança idade. não tem idade. A idade ela não me põe em lugar nenhum. Eu não sou a idade que eu tenho. Inclusive, a gente fez uma palestra junto sobre etarismo, né? Foi, exatamente. Aonde eu coloquei exatamente isso. A idade, ela não me identifica, ela não me domina, ela não é o meu nome, ela não é nada. Ela é apenas o momento no qual eu estou vivenciando uma etapa da minha vida agora. Certo. Porque é muito interessante, porque quando eu era criança, eu já gostava de dançar, mas eu aprendi música. Olha como é que é interessante, né, o contexto. Mamãe acreditava que nós tínhamos que estudar música. O balé não. Aí eu fui para uma escola de jazz. Aí comecei praticando jazz, mas fiquei um pouco, por quê? Porque daí eu já comecei a trabalhar muito cedo. Porque a minha geração é uma geração de pessoas que começaram a trabalhar muito Sim. cedo. Só que a gente também gostava, independente da geração, de fazer outras coisas. Então, eu sempre gostei de arte, do movimento, de leitura, né? Então, isso faz com que você vá abrangendo outras coisas também. Amo viajar. Adoro. Eu tenho 5 passafaço. Amo. Ai, adoro! Adoro. Eu falo que eu coleciono carimbos de passaporte. Perfeita. Não importa se eu vou ali na Argentina, eu vou com passaporte. Faço Perfeita. questão de ir com passaporte. Então, é uma questão assim, o que a gente pode fazer? Independente de nada, eu tenho sonhos ainda de ir para Grécia, eu tenho sonhos de ir para Itália. Você está convidada, tá? Estamos falando disso, nós vamos. Se depender de mim, eu vou de balão. Eu faço coisas assim de que poderiam falar, não, mas na sua idade você está fazendo, gente, não tem nada que me proíbe fazer coisa nenhuma na minha idade. Perfeito. Nada, nada, nada. Eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu sou extremamente ativa, qualquer um de nós é extremamente ativo. E nós não podemos esquecer de um detalhe, né, Lelê? Hoje, a nossa geração, independente da idade que a gente tem, nós tendemos a viver mais. Sim, Principalmente depois da pandemia, né? exatamente. A ciência, ela desenvolveu demais. Sim. Automaticamente, doenças que nós teríamos ou apresentaríamos, elas vêm com uma solução agora de uma rapidez violenta. Sim. Isso vai trazer uma qualidade de vida que eu falo. Gente, vocês escrevem o que eu estou falando. Eu vou passar do 100. Eu tenho certeza. Vou passar. E um detalhe, dançando, tá? Eu tenho certeza. Dançando. Você ainda apresenta espetáculo, você faz Sim, show, você eu faz. faço. Porque a sua especialidade é o tango? É o tango. É o tango, né? É, porque eu trabalho com uma técnica, Isso, que eu fala sobre utilizo- isso. Tangoterapia. É tangoterapia? psicotango. Psicotango. Eu trabalho com uma técnica dentro do tango que faz com que aqueles movimentos, né? O tango é uma ferramenta Sim. que você pode utilizar o forró, que você pode utilizar o bolero, que você pode utilizar o samba, qualquer uma. Só que o tango ele tem uma especificidade. A batida, o ritmo, a frequência com que com que a música é tocada e os movimentos que você tem que fazer, a repetição de movimento, ele é auxiliar para muitos diagnósticos de doenças que já chegam para gente com o diagnóstico, por exemplo. Me dá um exemplo. Por exemplo, De algum aluno que você atenda através do psicotango, Tá. que foi Então, identificado alguma questão. sim. Vou então só voltar um pouquinho no Sim. tempo para contextualizar para as pessoas, tá? Tá. Em 2017, um grande amigo que hoje é meu parceiro de dança, Ribeirão Brito, Sim. né, que você também o conhece, Sim. ele me convidou para ajudá-lo num projeto. Sim. Formatar para ele um projeto, que é o projeto Longevidade. Sim. Mas naquela época ele falava assim para mim: me ajuda a fazer.
Só que eu fui me encantando, ele foi se encantando com o que foi fazendo, e ali o projeto, em 2017, foi se criando. Foi quando o Renato nos ajudou a fazer, Sim. o Renato fez a primeira, o Renato Léo fez a primeira propaganda, tudo, e a gente foi começando a desenvolver. Então, o que que ocorre? Nessa época, em 2017, o Iberon já tinha alguns alunos, e esses alunos já tinham algumas comorbidades, Correto. né? E dentro delas, tem Parkinson, tem Down, tem Alzheimer, tem esquizofrenia, tem depressão, tem várias, são inúmeras. Então, o que que ocorre? Para você fazer um determinado, você vai ver dentro das fotos, Sim. a gente mostra isso, é para você fazer determinadas questões com um determinado aluno que foi diagnosticado com determinado distúrbio, porque o diagnóstico já vem para gente. Certo. Não somos nós que damos o diagnóstico. Sim. Tá? Nossa parte é terapêutica da dança. Mesmo você sendo Mesmo psicóloga, eu neste isso. momento você está trabalhando com a parte da dança, enquanto terapia sim, mas ele já passou pelo médico, ele já tem um diagnóstico, ele leva para você. Isso, porque eu gosto de deixar claro uma coisa, eu sou formada em psicologia, mas eu sou terapeuta integrativa, porque eu tenho outras formações, então eu prefiro utilizar dessa forma. Eu Perfeito. tenho conhecimento da psicologia porque eu fui uma estudante de psicologia, Certo. sou bacharel em psicologia, ponto. Né? Certo. Então, Uhum. isso é muito gratificante, porque é um conhecimento a mais. Por isso que eu gosto de falar do desenvolvimento do comportamento humano, de Sim. conhecer o comportamento humano. Sim. E isso, os profissionais que têm, quanto mais conhecimento você tiver em várias áreas, você pode ajudar muito mais. Sim. E eu fui identificando que na dança, conforme o aluno, né, ele vai dançando, o corpo vai movimentando através daquilo que ele quer apresentar. É a linguagem do corpo que ele vai te passando. Então, conforme você vai dançando, se ele te abraça, se ele não te abraça, se ele te toca, como é que ele cria o vínculo, você vai fazendo com que aquilo se torne um estado para ele de autoestima, de confiança, de equilíbrio, de bem-estar, em que aquilo movimenta a família inteira. A família inteira sente uma mudança, a alegria. Nós temos um aluno que é interessante. Ele liga para o Iberon, ele pergunta como é que está, ele pergunta até do cachorrinho. Vira família. Vira família. Uhum. Então, porque já são muitos anos fazendo a mesma questão. Sim. Né? Então, isso é muito gostoso, porque existe um vínculo criado. Já aconteceu o contrário? Por exemplo, você ter uma turma e, por dar uma aula que não seja dentro do psicotango, você identifica uma questão e ali você pede para que ele procure um terapeuta, faça o trabalho inverso e daqui a pouco você coloca ele no projeto do psicotango? Sim. A minha tarefa, inclusive, é essa. Identifico. Você está fazendo isso no Café com Dança? Eu faço isso no Café com Dança. Eu identifico, né? A gente identifica o problema. Eu chego, vou começar a conversar, porque a gente tem essa facilidade. Sim. Na hora que você está na equipe, né? Você vai dançando, né? Você vai dançando com Sim. todo mundo. Sim. Então, na hora que você vai dançando, você vai sentindo. E você faz uma intervenção, você faz... você está buscando determinada questão, você já observou isso em você? É uma anamnese. Você vai fazendo, mas sem colocar nomes, Sim. sem colocar rótulos. Sim. Você vai fazendo. Como tem-se o conhecimento, fica mais fácil de você fazer com que a ficha daquela pessoa caia e ela tenha uma saúde melhor integral. Sim. Né? Então, e isso acontece. Então, por exemplo, principalmente hoje com o TDAH, né? Nossa, que virou realmente uma pandemia também, né? Sim. Então, você tem que ajudar e você tem que falar, aqui, você já procurou? Você já fez isso? Eu tô pensando. Não, vai. Procura uma terapia, procura um médico dessa área. Vai te ajudar tanto, vai te solucionar os problemas de família. Que é assim lindo que a gente isso faz. que vocês estão fazendo, É isso que a gente faz. Então, quando a pessoa vai fazendo o processo dela, psicoterápico, para os profissionais que ela escolheu. Certo. Só que na hora que ela está na dança, como a gente já sabe que ela está Sim. num processo, fica muito mais fácil de você trabalhar aquilo. E você percebe a evolução na dança? É nítido. Tanto que eu observei a minha própria mudança dentro da dança através do processo psicoterápico. Perfeito. Eu faço terapia até hoje. Né? Eu falo que você não tem como ter um autodesenvolvimento ou um autoconhecimento sem a ajuda de alguém.
Sim, É aquilo que a gente estava conversando no início aqui, exato. né? Uma rede de apoio, ela é tudo. Sim, Você pertence à minha rede de apoio. sim, Renato Leal pertenceu, hoje o sim, Elbert de Mello pertence. Navi Salas já sim, pertenceu. Quantos não fazem parte disso tudo, né? perfeito. É uma rede de apoio. Quando a gente precisa, a gente procura. Né, você conheceu o Flávio Azevedo, que quando eu preciso, Flávio, eu preciso de você para tirar algumas Exato, fotos, vamos lá. Isso é rede de apoio. perfeito. Isso é um vínculo que você vai criando com as pessoas e que fazem com que na hora que você precisa de algo, você tem alguém para procurar. E sabe por que que eu tô tocando nesse assunto aqui com você? Pelo seguinte, quando a gente desenvolve o projeto lá da Uidense, onde eu vou atender as pessoas na mentoria, tanto que a gente faz esse trabalho juntas, as pessoas Sim, chegam com uma questão emocional. Tanto que eu percebi a minha necessidade de ter algo a mais para entregar. Tanto que estou fazendo a formação como consteladora familiar, que você também é consteladora. sim, Por quê? A pessoa sempre vem com uma abordagem ou familiar ou emocional. sim. E a gente, obviamente, não é minha área, né, como psicóloga, a gente sempre encaminha. Mas se você já tem uma ferramenta terapêutica, que você já pode ali, naquele momento, destravar, trazer uma consciência, né, uma clareza sobre aquilo que o cliente não está enxergando, é perfeito. E eu percebo que muitos profissionais de dança, eles não seguem o trabalho, ou eles desistem do trabalho, e quando você vai olhar, é uma questão emocional, uma questão que está ali travada, é uma crença, é alguma coisa que está Sim. limitando. E, às vezes, pode ser até um pouco mais abrangente, igual você falou, alguma questão clínica que ele vai ter que tratar de uma outra forma. Então, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo no café e o trabalho que você faz com o Iberon, ele é necessário, sabe? Tem que ser falado, ser dito, porque quanto mais escolas tiverem profissionais como você, vai ser perfeito. Porque É. eu tenho certeza que tem muita gente que entra na dança e não fica. Aluno mesmo. Eu nem tô falando sobre o profissional. Ah, porque eu tenho vergonha. Porque às vezes a pessoa não gosta de ser abraçada. Você trabalha com dança de salão. É. Então, às vezes, a pessoa ela não quer que encoste em mim. Eu tenho vergonha, eu não consigo fazer. Ou disseram para ela que ela tá velha, que ela não vai conseguir dançar. Então, é muito importante esse trabalho em loco ali que vocês É. estão fazendo, né? Por exemplo, a gente tem muito hábito de brincar, né? Ah, eu tenho 2 pés esquerdo, 2 pés direito, Sim, né? Porque às vezes na própria aula você observa assim, o professor, né? O facilitador, ele fala pé direito e ele vai apontando. Na hora que ele aponta, eu tenho por hábito, eu também faço assim. Por quê? Porque é uma característica, o cérebro ele precisa de repetições para que o corpo fique orgânico, né? sim, Daquilo que é o movimento. sim. Então, cada um vai usar uma ferramenta que tem. Então, eu falo direita, ok, para cá, Sim, esquerda. Igual quando a gente começa a dirigir, seta sim, para lá, seta sim. para cá, né? E o que é gostoso é você ver que você vai dando a aula, ela já tem todo um parâmetro, né? Aquele profissional, por exemplo, eu sempre tive a possibilidade de ter vários mentores na minha vida. Eu falo que eu fui uma pessoa abençoada, porque são vários mentores. Hoje eu estou também com um mentor nessa área de dança, que é fabuloso, o Elbert de Mello. A didática dele é muito clara para que a pessoa absorva, vai, e no final da aula a pessoa deu conta. Então, Perfeito. ela sai num estímulo ali, e quem faz parte da equipe vai ajudando, Sim, né? Aí ele vai mostrando como cada um vai sim. fazendo e chega no final a pessoa sai assim, uau, eu consegui, ai, eu dou conta e aí eu faço, né? E isso é muito, gente, é tão gratificante. Eu falei, gente, é muito bom. E aí você trouxe esse projeto junto com o Iberon. Vocês têm o Psicotango hoje. Eu sei que vocês viajam, vocês já fizeram vários trabalhos com TV também, em Sim, escolas, em é, organizações, enfim, com o Psicotango. E como é que, por exemplo, eu chego no Psicotango? De que forma? Ele é um projeto, por exemplo, igual você está tendo lá dentro do café. Eu posso contratar o Psicotango, o processo Psicotango por um dia. Como é isso? Eu queria que você me é. explicasse. Ele pode ser trabalhado de uma forma integral, de uma forma com tempo, né? Uhum. Então, uma linha de tempo. Quando você trabalha ele em grupos, você faz uma terapêutica inicial, são 10 encontros. Ah, sim, perfeito. Então, você faz 10 encontros. Para quê? Aqueles 10 encontros vão desenvolver por exemplo, como a gente fala, né? Vai ser feita a identificação do Uhum, problema, sim, a identificação daquele problema, e tudo dentro da dança, com passos sim, de tango, com exercícios de tango, com o tango sendo a música, você vai identificando o problema, e o grupo todo vai se alinhando até que no final do 10º encontro,
a pessoa já suavizou determinadas questões dela, seja pessoal, seja familiar, seja no contexto da organização. Eu uso muito para treinamento e organização. Olha que legal. Isso que eu ia te perguntar, você leva para a empresa? Levo para a empresa. Tem histórias Eu imagino. interessantíssimas. Teve um treinamento que foi o seguinte, era um treinamento de liderança e os líderes chegavam para mim e falavam assim, não, claro que eu trabalho com a minha equipe, ensino tudo para minha equipe. E a equipe me falando, não, o gestor não me fala o que tem que fazer, não explica como é que tem que fazer, não me dá feedback, e aquele tipo de coisa, né? Eu falei assim, gente, mas tem uma história aqui, outra história aqui, a história não está se unindo. Sim. Tá, vamos tentar descobrir que história é essa, né? Aham. Ai, é muito bom. Aí você vai descobrir a história, né? Aí o que eu fiz? Tango, né, gente? Abrimos um espaço, geralmente as empresas já dão espaço, a gente coordena tudo, me dão um espaço, coloquei a música. E as pessoas ficam assim, tipo, o que que eu vou fazer com tango? Fica. Eu tenho Aí certeza. a história foi essa aqui, Lele, escuta essa. Eu simplesmente fiquei quieta, botei a música, gente, eu sou líder, né? Então, botei a música e deixei, fiquei assim, cruzei meu braço e fiquei no silêncio, quieta, no canto, do lado da caixa de som. Fiquei esperando. Começaram a olhar E para o a cara do outro. comportamento? Isso que é Um começou interessante. a olhar para a cara do outro, um foi olhando, foi olhando. Ué, mas você não vai falar pra gente o que a gente tem que fazer? Eu falei, ué, eu tenho que falar? Aí eu comecei a responder aquilo que a equipe me falou, me passou, dentro do diagnóstico, o que estava acontecendo com eles. Aí dentro eu usei a dança Sim, para um treinamento de líderes, sim. homens extremamente maduros, intelectuais, inteligentíssimos, que às vezes, num determinado momento, com uma ferramenta diferente, faz com que o contexto mude total. Gente, que incrível Muito, isso. Lelê, é muito gostoso. Você deve ter vários depoimentos do progresso, né? O pós disso, né? Tem. E um detalhe, como são clientes que eu já estou há muito tempo, então eu consigo fazer a sequência, né? Eu monitoro, Perfeito. Sim. eu dou monitoramento, continuo fazendo atividade, eu acompanho, faço intervenção quando preciso e continuo, porque nesses clientes eu sou consultora organizacional. Sim. Então, o que acontece? Eu dou toda a manutenção, eu alimento, a pessoa continua com aquele entusiasmo, eu não deixo a coisa esmorecer. Quando eu percebo que está esmorecendo, eu já vou lá de novo, vamos agitar, vamos marcar um treinamento, vamos fazer um diferente, e assim vai. Vieram várias coisas na minha cabeça aqui agora. A primeira delas é o seguinte: o psicotango não é só para uma escola de dança. Olha só, ele serve numa organização. Então, ele pode. O projeto, ele tem a psicologia, ele tem a parte terapêutica, ele tem a dança, mas ele também pode ser abordado dentro de um sistema organizacional. Você pode abordá-lo em qualquer sistema. Perfeito. Seja educacional, seja organizacional, seja dentro de... Você quer ver um outro contexto também? Geralmente, nesses grupos de apoio, você pode trabalhar com grupos de apoio, Perfeito. tanto que nós estamos num Lá. grupo de apoio, Sim, né? sim. Exatamente, você também está participando dele, em que, claro, que se for necessário ali na condução, Sim. eu entro. Sim. Entendeu? Eu entro com a abordagem, eu Sim. falo essa parte, porque a minha tarefa nesses momentos é exatamente, então, por exemplo, o Iberon está dando a aula. Sim. A minha tarefa, eu circulo Observando. e eu vou conversando com as pessoas. Sim. Vejo a dificuldade, eu fico do lado e vou estimulando, eu vou mostrando como é Sim. que é, mais na particularidade. Sim. Enquanto ele está no todo, eu fico lá no particular, quando a gente está em grupo. Uhum. Né? E isso é muito interessante. É um diferencial você trabalhar numa dupla. Sim. Né? Fica. Principalmente nesse que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo um projeto pelo Café com Dança, né? Pelo Traçado, que é um projeto de lei de incentivo à cultura. Onde a gente Na leva, realidade, Lelê, só te corrigir. Não, foi o projeto de lei exatamente da barragem da Vale do Rio Doce. Da Vale da Então, barragem de Brumadinho. A partir do projeto, a Vale abriu para as pessoas, familiares, que perderam entes queridos aí na barragem. E a gente está levando a parte da dança, mas de forma terapêutica. Então, tem a parte da dança de salão, tem a parte da dança livre, que é a nossa parte Isso, lá com os professores. E é muito mais do que chegar lá e dar aula de dança. Sim, muito mais. Muito mais. Eu acho que o nosso contexto, aquilo que nós estamos entrando hoje, é muito além de A dança passo. é só a ferramenta. A dança é só ferramenta. Exato. A gente não dá só passo.
A gente dá muito mais. Acolhimento, a gente tá ali, A né? gente acolhe, a gente conversa, a gente escuta, a gente é empático, a gente não tem como vivenciar dores, Isso. porque cada um sabe da sua dor. Mas a gente tá lá junto falando, ó, eu tô te escutando, eu não sei qual que é a sua dor, eu não consigo entender a sua dor, mas eu tô contigo. Isso faz falta hoje em dia. E eu vou te falar uma coisa, é uma outra coisa, né? Eu falei que tinham várias coisas que vinham à minha mente. A outra é o seguinte: pra gente que trabalha com dança, a gente fica muito limitado, meio que dentro da caixinha, falando que trabalhar com dança é dar aula na academia, subir no palco, fazer show, ser professor, montar coreografia, etc. Existe um universo inteiro Sim. que se pode levar à dança. A gente está falando de uma outra coisa relacionado aqui à questão organizacional, por exemplo, onde você criou um projeto que tem a dança como ferramenta. Sim, isso mesmo. E, além disso, eu não estou falando com pessoas de 20, 30. Nós estamos falando dos nossos 50 mais, 60 50 mais, 60 mais, Então, 70 mais. Tem uma isso coisa mesmo. que eu reforço muito aqui no projeto da Uidência, é o seguinte. Isso é uma coisa que eu aprendi, porque você falou que aos 30 anos te colocaram nos bastidores, dizendo que você já não tinha mais a estética para estar à frente, né? Eu também, aos 30 e poucos, 33, 34, ouvi que eu tinha que parar de dançar. A gente já falou sobre isso. E eu acreditei. Ah, porque já tá velha, porque já não sei o quê, já fez muita coisa. E eu acreditei e parei de dançar. E hoje eu vejo de uma outra forma. Eu acredito que a gente tem que acompanhar os ciclos da vida. Isso. Então eu já fui a aluna, lá, bebezinha lá, 4 aninhos, 5 aninhos. Aí depois eu, adolescente, estava lá na companhia. Aí daqui a pouco eu entrei para um grupo de dança, tive o meu grupo. Depois eu tive a minha escola, você fez parte do projeto do Pretinho Básico. Foi você verdade. Começou com a gente. Isso, eu comecei com vocês. Eu não tenho mais escola, já tive uma companhia, agora tenho uma agência, agora nós estamos aqui no podcast e sempre dentro da mesma linha. Eu tô falando de arte, eu tô falando de dança, e eu tô falando como isso beneficia as pessoas que recebem, mas como nós, enquanto profissionais de dança, somos importantes para a vida das pessoas. Sim. Então, a gente tem que se preparar. Então, para você fazer essa preparação, e você diz como foi importante para você, não tem como a gente fornecer todo esse instrumento, todo esse material, sem cuidar da gente. Não. Então, eu sei que você passou por um processo gigante, até hoje tem, de autoconhecimento, de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, e vai colocando tudo na caixinha, né? Tudo na caixinha. Porque como você pode ter tantos alunos e ter que abordar tantos assuntos importantes sem você testar isso em você, sem você fazer a sua transformação? Ó, Lili, tem outro caso que eu vou te contar. Oh, gente, é cheio de casos. É cheio de... Minha Mas vida eu gosto dos cases, porque eles trazem a gente para a realidade. Quando eu estava na faculdade, a gente tem que fazer estágio, né? E no estágio, a faixa de idade das alunas que estavam junto comigo, na faixa dos 18, 20 anos de idade. E eu já fiz a faculdade de psicologia com mais idade, né? Então, nesse interim, eu lembro que entrou uma senhora e falou assim para a supervisora, nunca vou esquecer. Até que, enfim, colocaram uma professora para me atender. Eu olhei para a supervisora olhou para mim. Como assim, né? Não, mas, claro, né? Olha, com a idade que ela tem, ela já passou tudo que eu passei. Então, hoje, e já de uns anos para cá, eu já venho com essa consciência. A nossa idade, a idade é uma escola. Sim. Porque você já vai passando por um tanto de coisa. Você sabe, eu já passei por luto, já passei por separações, por grandes perdas. Então, isso tudo faz com que você tenha habilidades e desenvolva resiliência para quê? Para determinados contextos você saber como você se posiciona. Exato. Então, quando chega alguém que passa por isso, você aciona no seu cérebro, opa, eu já vivi. Automaticamente, sua expressão, o seu envolvimento, o seu cuidado com aquele outro, você entende. Fala, eu passei por isso, aconteceu assim, assado. Eu gostei quando fizeram isso comigo. Peraí, eu vou fazer também. Exatamente. Então, isso é maturidade. Essa maturidade faz com que a gente seja mentora. Exatamente. Essa maturidade faz com que a gente possa oferecer um diferencial para as pessoas. Exato. Então, por isso que a idade não nos define. Eu gostei muito do dia que a gente estava conversando, que você disse que você se coloca hoje como uma facilitadora. Uhum. E eu falei assim, vou adotar isso para mim também, porque a gente aprende, né? Falei, exatamente isso. Na verdade, a gente vai facilitar o caminho de alguém
pelo simples fato de já ter passado por ele. Mas Exatamente. isso não vai colocar aquela pessoa, tipo assim, já que ela já passou, ela tá me ensinando, eu não vou passar mais nada. Pelo contrário, o seu caminho é seu. Você vai fazer ele do mesmo jeito. Só que você vai ter alguém que tá ali junto com você, te facilitando, te trazendo alguma questão que você ainda não conseguiu enxergar porque você ainda não passou. Então, Exatamente. por isso que os mentores são importantes, os coaches. Hoje as pessoas falam muito mal, né, do trabalho de coach, de mentor. Eu não vejo nada disso, porque igual você falou que tem os seus parceiros, as pessoas que estão aí trilhando, eu também. Se eu tô aqui hoje fazendo podcast, se hoje eu reformulei o projeto da agência, é porque eu tive pessoas comigo, me mentorando, me guiando por um processo, por um caminho que eu ainda não cheguei. Então, como eu gosto de reforçar isso, porque o que você faz hoje com as pessoas é facilitar. Eu acho isso incrível. Eu facilito a caminhada, eu falo que eu facilito a caminhada. E uma coisa que nós também fazemos, Lelê, nós inspiramos outras pessoas. Então, quando você inspira outras pessoas, então a gente faz muito além do que motivar. Sim. A gente faz muito além de qualquer outra, porque a gente inspira com a nossa própria história. Sim. Então, eu gosto de deixar claro também que a gente chora, a gente tem dor de barriga, a gente sofre, a gente tem cabelo branco, tem que tingir cabelo, Sim. a gente gosta de andar arrumada, linda, fabulosa. Com a unha feita. Com a unha Só feita. que não, a minha tá sem fazer. Gente, vergonha, Brasil. Carolina tá ali nos bastidores com o Bernardo pegando o make-off ali, gente. E se vocês estiverem assistindo ali, vai lá na minha rede social, porque vai ter o make-off dela falando que a minha unha não tá feita. Não deu tempo, amiga. Quando eu apareço aqui, não deu tempo não. Mas enfim, a gente gosta de andar com a unha bonita. Sim. Gosta. Isso é mostrar que a gente é humana. Sim. Não tem como a gente querer ser uma mentora ou querer inspirar alguém se eu mostrar o que eu não sou, uma fachada. Então a gente tem que mostrar que a gente tem dificuldade, Sim. a gente tem que mostrar que a gente tem que pedir ajuda. Sim. Né? E que essa ajuda é uma rede que você forma. Posso te falar uma coisa que aconteceu comigo antes de eu iniciar esse projeto da We Dance? Como a gente está sempre no nosso processo de evolução, e isso não vai acabar nunca, né? Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Eu fiquei muito resistente de me colocar nesse lugar de mentora, para poder auxiliar mais pessoas, de facilitar. Porque eu pensava assim, eu não tenho nada para ensinar. Não, o que eu passei, a minha história, quem é que vai querer saber sobre isso? Mas eu fiz isso a vida toda. E você faz isso, e todo mundo faz. Todo mundo Sempre faz. tem alguém que chega pra gente, olha, você já fez isso aqui, será que você pode me ajudar? Eu tô passando por isso aqui, eu sei que você já fez, qual o caminho? A gente tá o tempo todo fazendo isso. E aí, quando a gente coloca um título, parece que dá um peso, né? Mentor, não sei o quê. Mas nada diferente do que a gente já faz. A gente sempre tá auxiliando alguém. Você faz isso todo dia. Todo dia. Alguém todo que tá vindo ainda, a gente auxilia. E a gente sempre pede ajuda por quem já passou. Uhum. Isso é assim, vem e vai. É aquela mão direita, mão esquerda, isso, não é isso? Exatamente. Aqui eu recebo, aqui eu dou. Aqui eu recebo, aqui eu dou. E a gente faz isso o dia inteiro. Então, é só um título. Se é coach, se é mentor, se é facilitador, não importa. A vida é isso. Eu aprendo aqui e eu ajudo. E tem alguém para me ajudar e vai fazendo esse ciclo. É esse ciclo que faz a mudança, que faz a roda girar. E que inspira. Porque é o seguinte, eu que trabalho numa organização também, olha como é que é interessante. Tô lá na área de RH. Sim. Tô lá na área de RH, quantos estagiários já não passaram pela minha mão? Quantos profissionais hoje não falam, Roseli, eu faço igualzinho você me ensinou a fazer? Olha que legal. Não, quando eu olho, eu falo, faz mais ou menos uns 2 anos, tô lá na minha caixa de e-mail, e engraçado, a pandemia fez umas coisas estranhas acontecerem, né? Até o e-mail voltou. Até o e-mail voltou. A gente começou a ler e-mail de novo, né? Aí, eu tive uns 3.000 e-mails que eu não li, aí coloquei meus e-mails todos em ordem. Aí eu tô lá, mas conheço esse nome aqui. Abri. Foi um rapaz que trabalhou comigo. Gente, há quantos anos eu ainda trabalhava na TIM, na área de treinamento da TIM. Aí o rapaz, ele trabalhava comigo e a gente era louco naquela época, ia inaugurar a loja, acordava era 4 horas da manhã, dormia fora com a roupa do corpo, mas fazia com uma paixão, paixão, né? E hoje ele é um CEO de uma empresa. Aí ele me manda e coloca em cópia todo o staff da organização, toda a rede de conselho, ele está numa grande empresa. E ele fala que ele só chegou onde ele chegou
pela caminhada que ele traçou e eu fazia parte dessa caminhada. É bonito Gente, demais isso isso. é lindo. Você saber que isso aconteceu. Outra, super gostoso quando você recebe um convite de uma formatura e na hora que você abre o convite, tá lá nos agradecimentos o seu nome. É muito legal. Gente, isso é ser mentor. Isso. Hoje a gente nomeia, mas quantas pessoas você na sua carreira, Sim. você não... Vem cá que eu vou te ajudar. Não é assim que faz. Uhum. Né? Que é o que você faz comigo hoje. Que eu faço uma área que eu não conheço e você tá me ajudando. Isso que é engraçado, né? Um dia, eu vou contar essa parte. Quando ele ligou e falou assim: Lele, eu vi que você tá fazendo um trabalho de mentoria e eu queria que você fizesse comigo. Falei, eu te mentorar? Não tem condição. Você que tem que me mentorar. Não, porque isso aqui que você tá fazendo eu não sei fazer. E eu fiquei pensando assim, gente, será que eu sou capaz de contribuir com a vida da Roseli? Falei, ela tem muito mais pra me ensinar do que eu ensinar. E é isso que você falou, são particularidades. A nossa troca é muito intensa. Todas as vezes que a gente tá ali online, conversando, batendo papo ou no presencial, ensina tanta coisa. É uma troca muito rica. Não, Se a gente gravar, saiu tanto podcast. ensina muita coisa. Muita coisa. A gente desenvolve muita coisa, né? E a gente fala demais, né? E a gente fala demais. Nossa. Hoje, quando a gente tava falando assim, vamos gravar o podcast, elas são o quê? São 3 horas de podcast? Eu falei, não, é 1 hora só. Mas eu acho que vai dar tempo, acho que dá pra gente simplificar. Mas deixa eu voltar aqui. A gente falou do Psicotango, mas tem um outro projeto que eu amo muito, que é o Longevidade. Sim. Fala do Longevidade pra mim. Longevidade é a menina dos olhos, né? Ele é um projeto que veio... Eu não fui eu que iniciei, foi o Iberão Brito, Sim. né? Quando ele me chamou para participar com ele, para formatar o projeto, em 2017 a gente formatou. Tem até hoje, foi feito num guardanapo de papel, sentado numa... Mentira o projeto. O projeto foi feito assim. Então eu fiz o escopo, do escopo começou todo um desenho. Qualquer projeto acho que é assim, né? A gente começa numa rascunhando, mesa, um bate-papo. começa numa mesa, num bate-papo. E tudo eu tenho esse hábito. Você vê que eu falo muito com as mãos, né? Sim. Tudo eu vou escrevendo. Né? Então, se eu vou dar um treinamento, eu adoro um flip chart do meu lado, que eu escrevo tudo. Depois eu pego ali, faço um e-book maravilhoso e distribuo para a galera. Que legal. Então, isso faz parte de um treinamento. Mas voltando aqui, porque senão eu já vou Sim. voltar para outro canto de novo, a gente vai para outro canto, volta para outro canto. Então, Abrindo janelas. abrindo janelas. E o Longevidade é exatamente isso. O Iberão já tinha alguns alunos, e esses alunos começaram a demandar além daquilo que era a dança. Perfeito. Nós precisávamos, ele precisava aplicar além. Ele sentiu que existia algo além que deveria ser feito. Perfeito. E começou a chegar outra demanda para ele também. Outras questões que ele falou assim, está chegando coisa nova e eu preciso saber como que eu vou fazer com essas coisas novas Sim. que estão chegando. Sim. Nisso, falei, peraí, vou te ajudar. Né? Eu sou muito curiosa, pesquiso demais, estudo demais, então eu falei, vou te ajudar, eu fico na retaguarda, então você vai na linha de frente e eu vou te dando apoio no que precisa. Uma vez por mês eu rodo com você, a gente vê como é que estão os alunos e vê o que precisa mais. Então nós entramos com ferramentas, então por exemplo, bola, bambolê, Olha. lenço, fita, ou exercícios, então coisas que você vai fazendo que para determinado aluno é imprescindível, mas às vezes para o grupo é outro. Então, longevidade a gente trabalha com grupos e trabalha individual. Cada grupo com a sua especificidade, Certo. cada aluno individual com a sua particularidade, tá? Então, dentro de um grupo, eu vejo qual que é o grupo, né? Então, hoje a gente Qualquer demanda qual que é a daquele demanda grupo. daquele grupo. Sim. O que aquele grupo está demandando? Então, Perfeito. eu vou e trabalho numa sequência. Então, eu faço atividade, faço o projeto de dança e venho com uma palestra. Ou começo com a palestra, entro com a dança. Tudo é vinculado em relação à dança. Então, fala-se e dança-se. Sim. E sempre a dança está envolvida. Mas é igual ao do Psicotango, que são sessões tipo 10 acompanhamento? Não, ou aí não? já É mais amplo. é mais amplo. Né? O tango, o psicotango, ele vai entrar numa dinâmica de dança-terapia. Perfeito. Tá? O longevidade, ele engloba muita coisa. Então, o longevidade, ele é um pacote. Então, que você, quando adquire esse pacote, você leva um tanto de coisa junto. E ele é sem data de validade. Ele vai surgindo e vai se fazendo. Vocês fazem a própria turma de vocês de longevidade ou não?
Tem a nossa própria turma, Vocês têm a mas própria turma. muito mais que vem da demanda. Quando a gente começa a falar, os grupos vão nos chamando. Ah, ok. Já Então, existe o grupo já existe o e vocês grupo. entram com o A trabalho. gente entra com trabalho. Então, por exemplo, no Clube da Amizade, né? Ah, sim. Começamos fazendo a Acho que a gente tem apresentação. umas fotos mais tarde, Isso né? temos, Aham. né? No Clube da Amizade, por exemplo. Como que eu conheci o Clube da Amizade? Eu fui fazer a apresentação do Longevidade Ah, num sim. grupo na Gerdau, tá? Do 60 mais. Ali eu conheci a profissional que trabalhava responsável pelo grupo da amizade. Ela pediu para saber se a gente podia fazer um projeto lá. Olha que Ali interessante. começou há quantos anos? Tem quanto tempo que vocês estão? Lá já vai fazer uns 5 anos. Uns Olha. 5 anos. E são E- funcionários da Gerdau? Não, são a Gerdau cedeu espaço, era um projeto dentro da Gerdau, a Gerdau ofereceu espaço, Sim. tinha um profissional que facilitava todo esse encontro. Ah, Então, interessante. ia chamando pessoas para fomentar o espaço e também particular. A pessoa era excelente articuladora, Muito bom. né? Muito boa articuladora. Então, ela conseguia. Na realidade, falando hoje, era um network diferente. Network diferente. E isso continua até hoje? Do mesmo padrão, da mesma forma, ou mudou Hoje alguma mudou coisa? um pouco, principalmente depois da pandemia, mudou. Mas os grupos que se formaram ali continuam com contatos. Então, a gente Ah, continua sim. seguindo, eles continuam nos seguindo. Então, sempre um vai ligando para o outro. E, de novo, a bendita pandemia, né? Sim, Aulas online, sim. fomentar o conhecimento de outras pessoas que participaram, aí chamaram para outro evento, para outro. Aí assim vai. Sim. Então, é uma rede que vai linkando. Eu falo que a gente não precisa fazer muita propaganda, não. Precisa As não. coisas vão O surgindo que é assim. bom, ele vai reverberando, uma vai passando para outra, vai passando de para boca outra, em não tem boca. como. E deixa eu te perguntar, você continua fazendo aula de dança? Você é Claro, aluna? sou aluna. Sou Faz todos os aluna. ritmos? Todos os. E tô aprendendo salsa agora. Nunca tinha dançado Zouk. salsa? Olha, já tinha dançado salsa, né? Mas não com a técnica da salsa. Sim. Dançava salsa de brincadeira, né? Porque quando a gente faz aula, a gente às vezes brinca mais na aula do que dança, né? Sim. Tem esse detalhe. Só que quando você faz parte de uma equipe, E você hoje é da hoje eu equipe? faço parte da equipe do Café com Dança. O que que acontece? Quando você faz parte, você tem uma responsabilidade Sim. maior. Você tem que aprender mais. Perfeito. E isso é uma coisa que eu acredito, tá? Que para você fazer o trabalho que eu faço, você tem que fazer aula de dança. Perfeito. Mesmo que você acredite que o que você já sabe fazer de dança, dá para você conduzir um grupo. Mas você tem sempre o que aprender. Tem. Porque quando você está fazendo aula de dança com um grupo, tem sempre alguém para contribuir. Muito. Então, você chega numa aula, alguém falou alguma coisa aconteceu e possivelmente isso lá no seu trabalho vai dar um gatilho. Olha, eu aprendi isso na sala de aula e tô trazendo pro meu trabalho hoje. É ótimo saber que você tá dançando até. Eu danço, faço eu tenho que aula criar até hoje. vergonha e voltar, Então você tem que sabe, criar né? vergonha, então volte. Ainda mais aqui pertinho daqui. Eu tô sabendo. Olha aqui para você ver como é que é interessante. Eu faço 3 aulas na segunda, 3 aulas na segunda-feira, Sério. 4 aulas na terça. Isso você como aluna? Eu como aluna. Sim. Eu faço 3 aulas na segunda, 4 aulas na terça, 1 aula na quarta. Por isso que eu só posso encontrar você na quinta. Eu quero saber como é que tá a sua agenda. Você dorme? Claro. Você tá conseguindo dormir? Normalmente. Conseguindo sair? Conseguindo fazer as coisas todas? Saio para dançar, vou para evento. Viaja? Tudo normal, ainda trabalho viajando, como você Eu sabe. sei. É. Exato. Ainda tem tempo de fazer mentoria. Não, com certeza. Desde que você me atenda na quinta-feira. Não, ela fala assim, quinta-feira hoje dá? Hoje eu consegui um horário, vamos fazer? E o projeto tá desenvolvendo, né? Nosso projeto. Desenvolvendo, tá? Você viu como andou? Super andou. Super andou. Então, assim, é muito gostoso, né? Você Super. vê andando. E hoje, num treinamento de manhã, olha como que as coisas acontecem. Por isso que a gente tem que estar antenada. Isso que você falou da aula, vem algo, Sim. acontece, você tem que fazer. Na aula, no treinamento de hoje, eu estou trabalhando exatamente o retorno. Foco na missão, eu chamo o treinamento. Olha que legal. Por quê? Porque às vezes a gente tem que resgatar algumas coisas da missão da organização para as pessoas entenderem qual que é o papel dela ali dentro, Sim. né? Aí, no feedback final, uma das participantes que tinha 2 semanas de empresa vira para a gente e fala assim: eu tô mentorando o profissional que a empresa contratou, Sim. né? Aí ela virou e falou assim: mas não vai ter material didático? Aí na minha cabeça veio assim, e-book, né? Que a Aham. gente já faz. Aí virou e falou assim, eu falei, mas o quê? Uma menina de 18 anos, na hora.
Ela falou assim, ué, podia sair um e-book. Eu falei assim, então vamos construir um e-book. Então nós vamos fazer o seguinte, eu observei que só um de vocês trouxe uma agenda, mas eu tenho tudo anotado aqui no meu Flipchart. E vocês, como é que vocês vão fazer? Porque nós todos, juntos, toda a empresa, nós vamos construir o nosso e-book. Vocês topam? Aí você faz o quê? Você coloca a responsabilidade no todo, a coisa flui, é aquilo que você é responsável, você faz o que você entrega. Exatamente. E isso que você falou, uma menina de 18 anos, hoje as pessoas estão muito no digital. Totalmente. O produto digital, ele é muito importante hoje para dar base, para dar suporte. Tanto que eu te falei que eu quero desenvolver o projeto, né, do e-book, sobre tudo isso que a gente conversa, porque são muitas experiências. Todo mundo que senta aqui para poder conversar, traz uma dinâmica, traz alguma questão, e eu volto para casa pensando assim, gente, isso tem que ser dito, isso tem que ter falado. Então, assim, e-book, produto digital, mentoria, hoje faz parte. Faz parte. Da gente poder compartilhar. Sim. Antigamente se compartilhava assim, eu acho que eu nem me lembro como que eu fazia, na verdade, quando eu ia pra palestra. Eu acho que era no caderno mesmo, né? Era caderno, era o papel que a gente tinha dentro da bolsa. Né? Hoje, Era o que hoje é chique ter tivesse. e-book, né? E-book, Lelê, lembrei. Nossa, cadernetinha. A gente tinha umas Ah, cadernetinhas tinha. dentro da bolsa, a gente pegava. Aliás, eu vou até te dar uma hoje. Será que foi pensando nisso que eu trouxe a minha caderneta para fazer o meu... Vou fazer igual os influenciadores. Foca aqui, tá vendo aqui? Tá vendo? Que eu vou te dar a minha daqui a pouco. Mas Ótimo. era mais ou menos isso, né? Que a gente Exatamente. tinha. Então a gente pegava, tirava dentro da bolsa e começava a anotar. É. Ou na hora que a gente ia nos eventos, qualquer coisa, já Era. tinha lá, né? A pastinha com a Isso, folhinha. verdade, Só que, geral, eu verdade. perdi todas aquelas folhas, você acredita? De anotações, Toda. né? Então, o que eu aprendi? Leva caderno, grampeia as folhas. Se deu folha, grampeia. Mas Sim, você sim. tem que ter uma sequência. A partir dali, você tem condições de construir um e-book. E hoje. você dá uma tarefa também para as pessoas fazerem, né? Uma não, são 3. Cada encontro são 3. Uma que eles vão ter que se posicionar, né? A outra que tem que posicionar na equipe que eles frequentam e depois dentro da empresa como um todo. Sim. Por quê? Porque você tem que fazer a integração. Então, eu sempre trabalho com tarefas, Uhum. para que tenha a continuidade. Qualquer encontro tem tarefa. Vou te dar um exemplo do grupo da amizade que a gente Sim. falou no último dia que a gente esteve lá. Falei assim, tá, e como que vocês trabalham aqui? Ah, gente, quem tem celular? Todo mundo. Mas qual que é o celular de vocês? Ah, o meu é esse, meu. E vocês têm rede social? Não tem, não sei, meu filho que tem, tá. Eu falei, não. Próximo encontro nosso aqui, todo mundo traz celular. Vou colocar vocês todo na mídia. Mentira, que legal isso. Tem, gente, tem que incluir. Muito É legal. inclusão. Muito legal. Sabe? Não tem como eu colocar uma pessoa porque ela tem determinada idade. Excluir. Eu É estou verdade. excluindo, gente. É Eu verdade. tenho que incluir. E isso faz parte também, às vezes, da própria família não inclui. Isso. Então, nossa tarefa é o quê? Incluir. Inclusão. A É inclusão. perfeito. Eu queria aproveitar, porque a gente está falando sobre essa parte do desenvolvimento, da parte emocional, e levar para o lado de se trabalhar com dança, aquilo que a gente começou. Me fala, você como especialista, e eu vou aproveitar aqui para poder sugar uma informação, obviamente. Me fala sobre a importância da inteligência emocional, da gestão das emoções para um profissional que se trabalha com dança. Uau, você entrou num ponto aí que é fundamental. A dança, nós como profissionais da dança, eu posso me colocar assim hoje que Sim. eu amo, tá? Eu acho que a gente tem que se colocar naquele lugar. Tenho muito que aprender, mas eu já sou uma profissional da dança. O que nós temos que ter? Eu tenho que ter um equilíbrio porque eu vou estar com outras pessoas, Uhum. eu vou receber críticas, eu tenho que saber recebê-las. Eu tenho que saber, às vezes, num determinado momento, vou dizer da minha vivência. Eu falo, Sim. a gente falar da vivência da gente é rico demais, Sim. né? Então, eu tô lá no momento de aula. E eu tenho duas pernas direitas e 2 pernas esquerdas, né? Então, na hora que o Elbert fala direita, eu tô na esquerda, na hora que a esquerda eu tô direita, até eu captar direita e esquerda, metade da aula já foi. Então, o que ocorre? Isso é exatamente pelo meu tipo de ansiedade. Uhum. Então, como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e quero tudo para ontem e ainda sou perfeccionista, se eu não tiver um equilíbrio, se eu não respirar, não manter eu falo assim comigo, calma, Roseli, calma, respira e foca naquilo que você tem que fazer. Sim. Ou eu poderia te falar assim, não, mas vou sair dessa aula, vou lá pro banheiro, Vou desistir. vou desistir. Já aconteceu. Aí a gente
Faz, para, vai até a pessoa, fala, calma, vamos voltar, é no seu tempo, é no seu ritmo. Mas Você está às dizendo, vezes, então, que como é importante quem é o professor muito também também ter ter habilidade. habilidade. Sim, Eu falo que vou lá de novo, quem facilita sim, tem que ter essa habilidade humana também. sim, De promover isso e de perceber, estar antenado de que isso está acontecendo e sim, que às vezes ele tem que intervir, porque o professor também intervém, sim, né? sim. Então, de como ele tem que fazer essa intervenção para que essa intervenção ela acolha aquele que está com a dificuldade E não exclua. e não exclua. Porque eu acredito assim, Lelê, quando a pessoa não está nesse equilíbrio e ela tende a ter esse tipo de atitude de desistir ali, é porque ela tem, em algum momento, ela não foi apoiada, em algum momento, sabe? Ela Sim, tem ali um gap anterior sim. de que ela não foi apoiada, então ela desiste. Ela não quer ser Até frustrada. antes de tentar. Até antes de tentar, porque ela não lida mais com a frustração. E a gente sabe que a dança, se ela não tiver uma boa condução, ela te frustra muito. Tanto que eu fiz o lançamento da palestra, né? Que é a Eu Viver de vi, Dança, achei né? muito Carreira e legal. propósito. E qual que era o objetivo ali? E era exatamente falar sobre isso. Por quê? A gente tem muita, ainda continua tendo as audições, continua tendo os festivais, continua tendo as batalhas de dança, enfim, todo o universo que nos testa a todo momento, né? E eu percebo que não se fala muito disso. Eu, por exemplo, quando eu estudava dança, né, nas escolas, e eu ia para um festival, por exemplo, de Uberlândia, Joinville, né, que palcos Sim, gigantes com inúmeros profissionais de dança, ninguém estava falando sobre como eu tenho que controlar minha ansiedade, a minha emoção, para um teste, para um aulão. Muitas vezes eu desisti. Várias vezes eu desistia. Outras eu ia daquele jeito mesmo, mas era uma crise de ansiedade, era uma loucura que depois, isso vinha depois. Aquela hora eu entregava, mas depois somatizava. Roseli, eu ficava com uns pintadinha. roxinhos no corpo, Isso é ansiedade, ansiedade. comia por É. ansiedade. Isso- Então, assim, eu quis tocar nesse assunto porque é importante, a gente começa em nós, né, Isso. enquanto pessoas, porque a vida, a gente não tem como tirar, vou deixar minha emoção aqui em casa hoje, vou sair só com a minha Não, razão. isso não existe. Não Se você existe. descobrir alguém que consegue isso, você me conta, Vou deixar porque minha eu emoção quero. aqui, hoje eu não quero ela e eu vou comer razão. E, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha esses últimos dias sobre quando a gente toma umas atitudes que a gente sabe que a gente precisa no lado racional e nosso emocional está destruído. Mas, pelo fato da gente entender sobre eu preciso ter uma inteligência, porque eu preciso passar por isso, neste momento, entra essa palavra que todo mundo hoje, né? Gestão das emoções, inteligência emocional. Mas isso também não tem como desconectar isso do ser humano, então não tem desconectado de quem é profissional de dança. Então, Não, todo momento a gente tem que estar alerta sobre isso. o tempo todo. Um exemplo básico que já deve ter acontecido com você e com a maioria das pessoas que dançam. Você já perdeu o sapato ou já acabou seu salto? Eu já perdi o sapato. Já quebrei o salto. Mas você estava no palco, Dancei do mesmo jeito. dançou do mesmo jeito. Não importa se você Não sei nem dançou com o pé como. assim. Depois que você foi ver se você tinha bolha, isso é um compromisso. Você tá ali, se o sapato quebrou, se a roupa rasgou, se o zíper quebrou, Escorregar no se palco. escorregou no palco. Eu tenho histórias assim mirabolantes, né? Nós temos que fazer um dia só dos cases. Só dos Só cases. dos cases. Como eu falo com a Manu, minha amiga, só das fuleiragens. Só das fuleiragens. Tem os tal assim, né? Aos 63 anos, eu faço malabarismo, né? Eu perna para cima, perna para o alto, a perna vai. E numa dessa, a perna foi, né? Então a gente estava ensaiando e gente, virou até meme, tá? Eu vou mandar para você. Eu quero. Tá, vou mandar para você, tá? Então a gente estava ensaiando, o chão estava escorregadio. Só que há uns 15, 20 dias antes eu já tinha machucado meu pé, ok? Então eu tinha torcido meu pé. O pé estava todo enfaixado, estava com aquela tornozeleira, Sim. né? Aí, tudo bem, né? Então a gente tá lá ensaiando, porque o trem tinha que correr, tinha programação, eu não podia deixar, tinha uma apresentação da escola para fazer. Pô, não importa, o programado é programado, né? E eu gosto também, né? Aí o que acontece? Tá torcido, Tá, tá quebrado, mas tá, mas não já tá tem como? problema não, eu Capenga. gosto. O pé tá todo torto, mas vai. Tô capenga, mas eu Gente, vou. a música começava muito rápido. E Beron foi e colocou a música. No que ele veio, ele escorregou, mas ele foi igual um peixe no meu pé, assim, pegou. Eu Tinha fui. que ser no pé. Foi, mas no mesmo pé. Gente, eu fiz assim, tchum, pum.
Gente, Você mas caiu? a gente... Claro, né? E o pé dele, pá, no meu pé. Eu fiz assim, pum, e pum, no chão. Ele me levantou. Então, ele veio arrastando. Então, ele me Tadinho arrastou, do pum, Iberon, foi. Ele não gente. sabia se ele... Na realidade, a gente começou a rir, né? Isso era ensaio, né? Era ensaio. Eu falei, gente, mas poderia acontecer Amiga, eu em já qualquer... caí, eu já fiz essa. Ô, gente, Já mas passei por aqui... isso, foi no palco. Eu tava dançando num palco em Contagem, e sabe gelo seco? Hã? Quando ele cai no palco, ele escorrega. E no que eu fui fazer uma virada, meu pé escorregou, eu abri uma abertura, mas eu fiquei de costas para o público, numa abertura, sabe assim? Como chama os esparcaches do balé? 180. Assim, virada, com a bunda pro povo. E ali eu pensei, e agora? Eu nunca subi tão rápido. E eu acho que em questões de segundo eu pensei, caí, que vergonha, tem que levantar, voltei e dancei. Eu não sei nem contar o segundo. Quando acabou, eu falei, Jesus, que vexame. E é horrível você fazer isso, mas isso vira história depois, Vira né? história. E aí toda vez que eu subia no palco, eu lembrava, deixa eu ver se tem gelo seco. Peraí, deixa eu ver se tá escorregando. Porque eu não falei assim, eu não vou cair de novo desse jeito. Uma vez eu tava dançando num palco, sabe, mesa onde eles juntam uma nas outras Uma e, nas outras, e- sim. e prende Sim, o pé prende embaixo. Aham. Isso era um Réveillon. E aí eu tava em João Monlevade, a mesa abriu. Do que eu tava em cima, eu parei embaixo. Direto, assim, sabe quando você tá vendo lá atrás, de repente a dançarina some? Eu caí lá no buraco da mesa lá embaixo. Falei, é aquela coisa que a gente passa e torce o pé, e cai do palco, e roupa que rasga. É horrível, mas eu fico pensando, quem nunca que trabalha e hoje com vira dança? diversão, né? Ainda bem que na nossa época não tinha tanto celular. Ninguém me filmou, ninguém não, colocou na nós não internet. temos registro. Não tenho. Não temos Se me registro. falarem que fui eu, não fui eu. Eu falo que não fui eu também. Não fui eu. Como foi o ensaio, ninguém viu. Eu tenho guardado, mas ninguém viu. Mas eu gosto de contar, você sabe por quê, Lelê? Para entender o seguinte, para você, não tem jeito, para você conquistar qualquer coisa, você vai cair, você tem que levantar, você vai cair, você tem que levantar. E uma coisa que eu tenho aprendido, mesmo quando você está no palco, não quer dizer que você vai estar 100%. Exato. Pode acontecer alguma coisa em que você vai errar, ou vai cair, e você vai ter que fazer daquele erro uma coreografia fazendo parte da coreografia. É um Então, solo, acabei de inventar. acabei de inventar. E é interessante que, às vezes, quando você está com o partner, por exemplo, ou quando você está dentro de uma companhia, automaticamente as pessoas já sacam, vira na mesma hora, todo mundo vai e já vira um outro repertório naquele sentido. É isso que é inteligência emocional. Mas, volto a te falar, quem é o líder desse momento, É a dessa gente tarefa? mesmo. Você pode estar lá, você pode estar me orientando. Eu tenho que falar, respira, vai, levanta e solta. Continua o momento que ele é seu. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu aprendi depois, foi olhar para isso com amor ali, com acolhimento, com carinho. Tipo, cara, vai ter uma hora que eu não tô legal. Porque a gente se penaliza, né? Como se fosse... A gente se culpa, né? É minha culpa, minha culpa. Eu não dei conta. Não, cara, tem hora que a gente não dá conta mesmo, que não tem. Você tem que levantar a mão. Ei, preciso de ajuda. Olha, eu preciso parar. Eu não tô dando conta, isso tá muito pra mim. Porque a gente vai levando isso a um limite extremo, né? E que passa, às vezes, da nossa capacidade. Tem uma hora que se explode, a gente não sabe como dominar isso. Então, eu vejo que, graças a Deus, isso é um dos pontos positivos que foi depois da pandemia, tá todo mundo olhando para essa questão emocional. Sim. Tá todo mundo olhando. E a gente estava até conversando, final de semana, eu e uma amiga, falando sobre essa questão das soft skills, né? Que hoje as pessoas estão olhando muito para essas outras habilidades cognitivas. Sim. Enfim, não tá mais ali se você sabe ou não executar aquilo. É como você lida com aquilo que você tá executando, né? A gente pode ver foto? Claro! Tem foto? Tem tanto de foto. Vamos às fotos, que eu amo, tá, gente? Esse é o Iberon. Esse é o Iberon. Isso mesmo. E esse evento eu estava, hein? Você estava nesse evento. E eu chorei, tá? Muito. Eu vi. Eu tava lá falando, mas eu tava vendo você só assim... Não, a sua palestra sobre etarismo, ela foi toda pra mim. Parecia que você tinha falado sobre a minha vida. E aí, de repente, eu chorando e o Iberon tava do meu lado, enquanto você tava palestrando ele tava preocupado comigo se eu tava com alergia no olho. Falei, não, Iberon, é porque eu tô chorando mesmo. Foi maravilhosa. Pode passar. Essa foi muito boa. Esse foi no Clube da Amizade. Né? Então, foi uma dinâmica que a gente faz e tem todo um porquê
das cores, um porquê de usar esse são os material. elementos que você São fala os que você, elementos que a né? gente usa. Aham. Tem toda uma dinâmica. E tudo com música. E tudo com Perfeito. dança. Lindo isso. O tempo inteiro. Perfeito. Entendeu? É o Pode tempo passar. inteiro. Olha, Aí, uma quando cor a gente se perfeita. junta, aí a gente vai se juntando, olha lá, Clube da Onde é o Clube Amizade. da Amizade? Ali na Rua da Bahia, E o que tem lá todos os dias? Eu nunca ouvi falar. tarefa todos os dias, atividade todos os dias. Desde TO até práticas, assim, de aulas de inglês, aulas de Que espanhol. legal. Tem de E é tudo. aberto ao público? As pessoas podem se É, inscrever? Como As você pessoas se sabe? inscrevem. Se inscreve para participar, paga uma mensalidade pequena, E tem as né? E atividades. tem as atividades. Legal. Muito bacana. Esse também foi lá da Esse Seixinoe, também foi né? na Seixinoye, Pode passar. Olha lá como eu sou diva, gente. Maravilhosa. Aí, eu conduzo também. Olha que linda. É, porque tem um condutor e o Tem o conduzido condutor na e o dança, conduzido né? na Você faz as dança. duas. É. As duas. Por quê? Porque às vezes é importante eu sentir o corpo. Sim. Porque ao sentir o corpo, determinada parte daquele corpo que está tensa, reflete algo para ser questionado, para ser levantado, para ser descoberto, Perfeito. né? Sim. Então, é leitura corporal, né? É É a maravilhoso. linguagem do corpo. É muito bonito. E o gostoso é ver a alegria. A gente sempre leva pessoas de equipe para Pra também ajudar. nos ajudar, porque sempre tem muito mais mulheres Do que do que homens. homens, né? E as mulheres amam dançar. Ainda é uma resistência o homem dançar, né? Em alguns grupos. Mas é porque os grupos têm poucos homens mesmo, Sim. né? E a gente faz com que elas tenham qualidade de vida. Sim. Levar realmente alegria. Você pode ver, elas, assim... Muito sim, sorriso nas muito sorriso, fotos. muito Pode sorriso, passar. muito. Olha Não, que e linda. fora que eu também, né? Eu pulo até. Eu Maravilhosa. gosto. Pode passar. Eu gosto. Aí toda a turma do Clube da Amizade já foi outro dia, em outro evento, e geralmente eu estou lá uma vez por mês. Então eu faço uma sequência de palestras, depois as dinâmicas, Sim. né? Esse foi no Dia da Mulher, Legal. né? Esse daí foi no Dia da Mulher. Perfeito. Pode passar. Ah, terminamos. Ah, poderia ter mais. Mas eu te mandei mais, depois Mas eu você vou coloca colocar, mais. Vou colocar. Na edição eu Mas coloco também mais. a gente fala tanto que já deu até o nosso horário. Aí, gente, É? já acabou. Aqui, eu falei pra você, tinha que ser 3 horas, Mas a você gente não... vai fazer de novo. Então tem que fazer. Agora nós temos que fazer só os cases de aqueles assim, dos bastidores. É, só aquilo que a gente não pode contar aqui, Isso, e que né? ninguém viu, Ninguém mas a viu. gente conta, como não vai ter como filmar mesmo, como fazer nada, ninguém Não, mas vai ter se o certeza. pessoal da Eu Tô Filmando, Carol e Bernardo, eles estiverem ali, Mas sentados ali, eles pegam aqueles tudo. ali? Aqueles ali. Mas tem um detalhe, a gente vai Aqueles estar ali. falando, eles não vão estar com aquelas imagens sórdidas, de, por exemplo, do meu tombo. Mas eu vou te mandar. Gente, Vou podia fazer ter o uma câmera voltada pra cá, ó, podia. só pra poder pegar os dois Eu ali. vou fazer o seguinte, eu vou mandar pra vocês, pra matar a curiosidade de vocês, eu vou mandar o meu meme caindo. Aí nós fizemos... Vamos editar, vamos colocar no podcast? Pode Vamos, colocar. pode Eu vou colocar. deixar. Eu vou deixar. E então nós... Manda o da Carol também. Na hora que eu estiver falando da Carol agora, nesse momento, você coloca uma foto dela aqui, por gentileza? Você coloca uma... Eu não vi, tá? Só não vou replicar. Você coloca uma foto da Carol aqui, uma sua, Bernardo, assim do lado, só pra pessoa ver quem é. Gente, aí, deixa eu Foi entregar meu livrinho. Ô, Meu livro, gente, isso é- vamos fazer eu tô igual entregando pra várias pessoas que vêm aqui. igual as instagráveis. Olha, gente. É assim, ó, você faz assim. Assim, ó. Assim, Aí foca- vai lá, ó. Como Vai. é que é? É assim, ó, você coloca assim, Assim, coloca a mão na frente. Aqui, ó. Isso, é. Assim. É As publi, pose. publicidade. Publicidade, olha aqui, ó. Assim. Gente, isso aqui é uma caneca toda feita de cerâmica com as cores verde e lilás. E você pode comprar no site da Uidense. E aí, olha, é super legal. Você pode tomar uma água, entendeu? Tipo, Então uma aqui, ó, você pode abrir e você pode escrever com a sua caneta. A caneta tem que estar lá no carro, na Isso, bolsa. Pois é, Mas, faz a ó, publicidade aí, ó, por gentileza, compre, senhora. ó, vem. Eu adorei. Você gostou? Gente, eu quero voltar. Vira um vídeo de uma cachaça esse negócio, Não, né? Gente, é muito Não bom. passa rápido? Passa. Nossa, esse Ah lá, trem já de uma passou, já hora acabou. só, não, é É muita muito pouco, sacanagem. né? Eu também Tem que acho. ser mais, é Tem que ser mais. gostoso. Eu tô Agora- querendo fazer os próximos com mais pessoas. eu ia falar isso agora. Um bate-papo, tipo assim, eu e mais 3 convidados. Nossa, adorei. Eu já sou Tá a bom? próxima convidada, tá, gente? Vocês podem me chamar, não tem problema Você nenhum. curtiu? Lelê, muito. Eu Muito adorei. mais de poder levar para as pessoas que idade não te determina. E que você pode dançar, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, independente da idade que você tenha. Isso é perfeito. Tá? Eu sabia que você ia dar um show.
Tá? Você é muito Isso, assim. maravilhosa. Ai, eu adoro falar, gente. Eu quero que todo mundo siga Roseli Soriano, que tá, Roseli né? Soriano, Roseli isso. Soriano lá no Instagram, gente, por favor, conheça o trabalho dessa maravilhosa, que eu tenho um prazer de estar todos os dias, assim, ó, eu fico sugando dela, ela acha que ela tá fazendo mentoria comigo, ela acha, mas quem tá fazendo mentoria com ela sou eu. Não, mas eu adoro, eu adoro. E o Nós mais estamos importante, caminhando, tá caminhando e o projeto tá indo. tá lindo. Muito, muito, E muito bacana. depois nós vamos voltar, a gente pode Vamos. fazer esse grupo de bate-papo aqui, às vezes a gente até traz, sabe quem? Um aluno, eu acho que ficaria muito legal. Bacana, bacana. Pra o aluno Até falar para da falar experiência, isso, para não é? falar da experiência dele, porque uma coisa é a gente como aluno, Sim, né? Mas da nossa maturidade. Agora, exato. pegar um aluno nas diversas fases, Sim. então, por exemplo, o iniciante, o É. intermediário, bacana até para eles poderem mostrar pra gente até o Isso. mundo deles, né? Exato. Muito bacana. Vai ser bom. Gostei. E é isso. Gente, Muito obrigada, amor. Lelê, Muito obrigada. adorei. Muito Pode me obrigada. chamar de novo, tá? Obrigada. Pessoal, Gente, adorei, viu? vamos fechar por aqui o Pode Dançar dessa semana especial com a Roseli. Eu tenho certeza que vocês ficaram apaixonados com essa pessoa, como eu. Já deixa os comentários aqui, manda pra todo mundo, né? Manda pra todo mundo. Podcast, pra todo mundo Pode ouvir, pra poder distribuir, aprender. para divulgar, espalha, compartilha. Deixa o seu like, ativa os sininhos, É. né? Compartilha. Obrigada, gente. E a gente se vê no próximo.